cego de Jericó. Tá bom? Sobre o cego de Jericó, é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Tá certo? Que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Curve sua cabeça, vamos estar orando. Senhor Jesus, Pai, nessa noite, Deus, estamos aqui para te louvar e te engrandecer, Senhor, porque Tu és o único digno de ser louvado e de ser engrandecido. Não existe outro Deus maior do que Tu, Pai. Não existe outro Deus além de Ti. Pai, nós rendemos as nossas graças e Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha estar iluminando a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, extrair de dentro da Tua palavra aquilo que Tu quer falar ao Teu povo, Deus. Talvez aqui, Deus, não tem pessoas, mas através desse recurso, meu Deus, o Senhor tem a falar muitos corações. Eu sei que o Senhor vai falar a vida de pessoas neste lugar. Então, no nome santo de Jesus, Deus, toma cada um nas Tuas mãos, e que o Senhor venha fazer maravilhas através da Tua palavra no meio do Teu povo, no nome santo de Jesus. Amém. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão seguia Jesus. Não é difícil ver a multidão seguindo a Cristo. Não é difícil ver as pessoas seguindo a Cristo. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, havia uma grande multidão. As pessoas se sentiam atraídas por Cristo. As pessoas gostavam de estar perto de Cristo. As crianças gostavam de estar próximo de Jesus. Então, onde Jesus estava, havia grande multidão. Mas não pela sua beleza, mas por aquilo que ele falava, porque as suas palavras condiziam com os seus atos. Então, a multidão seguia Cristo. Existia uma multidão que estava seguindo, mas além dessa grande multidão, existiam pessoas no caminho de Jesus. E a Bíblia diz que dentro dessas pessoas havia um cego, que no versículo 46 diz que estava à beira do caminho. Ele estava à margem do caminho. Existem pessoas que estão à margem do caminho, que estão no canto. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Nós servimos a um Deus ao qual não é um Deus de canto, que nós não podemos deixar a Deus de canto. Jesus, ele não vai até o cego, mas ele pede com que o cego venha até ele. Então nós não servimos a um Deus que vai para o canto, mas nós servimos a um Deus que te chama para o meio. E eu quero perguntar uma coisa para você na sua vida. Você pode estar no canto, mas aonde Jesus está na sua vida? Ele está no meio ou ele está no canto? Nós temos que colocar Cristo sempre no meio da nossa vida, sempre no centro da nossa vida, porque o nosso Cristo, o nosso Deus, ele não é um Deus de canto, mas ele é um Deus de meio. Se você pegar a Bíblia Sagrada,
Você vai ver que a árvore da vida, ela estava no centro do jardim. Se você pegar Jesus Cristo, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. E se você ler a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ele estaria no meio. Então nunca deixe Jesus no canto da sua vida. Mesmo que você esteja no canto, não leve Jesus para o canto, mas sempre coloque Cristo no centro. Ele tem que ser o centro da minha vida. Nada pode existir na minha vida que seja maior do que Jesus. Nada na minha vida pode tomar o lugar de Cristo. Ele tem que ser o centro. Coloque Cristo no centro da sua vida. Hoje nós estamos vendo aí muita coisa acontecendo, essa pandemia no meio do mundo. Talvez porque o mundo tenha colocado Jesus no canto, tenha tirado Jesus do centro. Mas temos que olhar para Cristo e colocar Ele no centro da minha vida. Ele é mais importante do que tudo. Ele é importante até mesmo do que a minha própria vida. O apóstolo Paulo disse: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Talvez tudo isso que nós estejamos vivendo hoje seja o resultado de um Deus que ficou no canto, esquecido. Deixamos Ele lá no cantinho. Dizer: Jesus, se eu precisar de Ti, Deus, se eu precisar de Ti, eu vou Te buscar. Deus, se eu precisar de Ti, eu vou lhe pegar ali no canto. Como se fosse um acessório na nossa vida. Só utilizamos Ele no momento em que precisamos. Irmãos, Jesus, Cristo, Deus, Ele é um Deus que tem que estar no centro da nossa vida. Jamais no canto. Jamais no canto. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, talvez tenha colocado Cristo no cantinho da sua vida. Está na hora de você repensar os seus valores. Está na hora de você repensar tudo na sua vida. Coloque Jesus, o Cristo, no centro. Coloque Cristo no centro. No centro de tudo. No centro de tudo da sua vida. Agora escuta. Ele vai dizer assim: e ele estava mendigando, e ouvindo, preste atenção no versículo 47, ele vai dizer assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção, ele vai dizer no versículo 47, que ouviu e ouvindo que era Jesus de Nazaré, mas ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele ouviu que Jesus de Nazaré estava chegando, mas ele clama: Jesus, filho de Davi. Existe uma diferença aqui. Eles falaram: olha, Jesus o Nazareno, Jesus o pequeno, Jesus o filho do Jesus filho de Maria, Jesus filho de José, está chegando, está vindo. Só que esse Jesus filho de José, Jesus filho de Maria, ele não poderia resolver o problema. O Jesus histórico que o mundo crê não pode resolver o problema de ninguém. Talvez muitas pessoas, como às vezes a gente chega e fala assim: você já ouviu falar de Cristo? Muita gente vai dizer assim: eu já ouvi falar de Cristo, porque é impossível não ter ouvido falar de Cristo. Muitas pessoas escutam, ouvem falar de Jesus, mas de Jesus o histórico. Conhecem a Jesus, mas o Jesus histórico, aquele que dividiu a história no meio, aquele que andou em Nazaré, aquele que deixou muitos relatos, mas não conhecem o Jesus, o filho de Davi. Não reconhecem Jesus como filho de Deus, como Messias prometido, como Cristo. Ele disse: olha, eu não preciso do Jesus histórico, mas eu preciso de Jesus, o filho de Deus. Eu preciso de Jesus, o filho de Davi. Irmãos, escuta o que eu vou dizer para você nessa noite. Escuta o que eu vou dizer para você. Você às vezes pode ter ouvido falar de Jesus. Você pode conhecer a Jesus. E você pode crer em Jesus, mas se você não o aceitar como Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Cristo prometido lá no Antigo Testamento, não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Nós temos que buscar e nós temos que crer no Cristo, mas o Cristo
filho de Davi, assim como Bartimeu cria. É desse Cristo que nós precisamos. É desse Cristo que nós precisamos buscar. É esse Cristo que o mundo precisa, não do Jesus histórico, o qual a antropologia tenta de toda forma entender e explicar. Não. Nós temos que crer naquele Cristo transcendente, aquele que veio, que morreu pelos seus, que morreu pelos escolhidos e que vai voltar para buscar a sua igreja, buscar os seus eleitos. É esse Cristo que você tem que crer. O Cristo que Bartimeu cria. Não simplesmente o Cristo histórico, o Jesus de Nazaré. Mas nós temos que crer no Jesus, o filho de Davi. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que todo aquele que me buscar, me achará. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Estamos passando por um momento horrível no nosso país e no mundo. Por que não buscar? A gente pensa em tudo. A gente pensa que os governantes têm o resultado e espero que eu sei que vai sair das mãos dos governantes, mas guiados por Deus. Vai sair das mãos dos governantes, mas iluminados por Deus, orientados por Deus. O resultado de tudo isso, a cura para tudo isso, não vai sair simplesmente dos palácios, do Palácio da Alvorada, do Congresso Nacional, nem de um laboratório médico. A cura de tudo isso vai começar dentro do teu quarto, quando você dobrar o seu joelho em oração. Quando nós dobrarmos o nosso joelho em oração. Irmãos, a igreja está precisando orar mais. A igreja está precisando buscar mais. A igreja está precisando crer mais. Que nós possamos fazer isso. Que nós possamos buscar mais a Deus. E Senhor, tem misericórdia do teu povo. O meu povo que se chama pelo meu nome. E que se humilhar e me buscar, eu ouvirei do céu. Eu sararei a sua carne. Sararei a sua terra. Precisamos buscar esse Cristo. O Cristo misericordioso. O Cristo agraciador. Agora escuta. Ele vai dizer: e muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu já vi algumas pessoas dizendo que quando Bartimeu clamava, as pessoas mandavam com que ele calasse porque ele estava gritando muito alto. E eu não quero crer que foi simplesmente por isso. E para isso eu vou contar uma historinha para vocês. Bartimeu, muita gente pensa que Bartimeu era o nome do cego. Mas o nome do cego não era Bartimeu. Bar era um prefixo colocado antes do nome do seu pai, para que pudesse, por exemplo, o nome do meu pai era João, que ele já faleceu, né? Então se eu fosse daquela época, o pessoal dizia: olha, você é Bar João, filho de João. Jesus chamou Pedro e falou: Simão Bar Jonas, né? Filho de Jonas. Então Bar sempre era um prefixo colocado antes do nome do pai, para identificar que aquela pessoa era filho da outra pessoa. Por exemplo, seria Bar Abner. Aliás, não, Bar Tonho, né? Filho de Tonho. Bar Tonho também podia ser chamado Cicinho, que era filho do seu Tonho. Então, existe uma história que Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que o seu pai era um homem, o qual ele era um homem de guerra. Ele era um soldado romano. Nessa época, politicamente, quem dominava o mundo dessa época era Roma. E Timeu, pai desse cego, ele era um soldado romano, o qual havia lutado por Roma e estava aposentado. E, aliás, ele era um soldado, havia lutado e ele estava
ele não era romano, ele era um soldado e havia lutado e ele estava aposentado. Quando Roma vem e toma o poder, esse homem tinha virado um comerciante muito influente na cidade. Quando Roma vem e toma o poder, o que acontece? Tomam também, vão confiscar o seu comércio. Esse homem se revolta e ele começa a montar uma revolução contra Roma. Ele era um revolucionário. Timeu, ele era um revolucionário. Ele não aceitava mais a política romana. Ele não era um soldado romano. Quando Roma chegou, confiscou o seu comércio. E agora ele monta uma revolução contra Roma. E pegam Timeu como um traidor, como um rebelde, e prendem esse homem e matam esse homem. E após matar esse homem, pegam a sua família, principalmente os filhos homens, filho homem, e arrancam os seus olhos, tiram os seus olhos, para evitar uma futura vingança, para quando essa criança crescesse, não se vingasse. Então veja, existe relatos que Timeu, ele era esse homem, ele era um homem revolucionário, não aceitava mais a política romana, lutou, que era o pai do cego. E ele era cego por causa disso, que haviam arrancado os seus olhos. Nessa tradução que eu estou utilizando, não diz, mas em algumas traduções diz que eu volte a ver. Se eu não me engano, na Almeida corrigida, ele vai dizer que eu volte a ver. Algumas pessoas acham que Bartimeu, ele é cego de nascença, mas ele não era cego de nascença. Na tradução Almeida corrigida, ele vai dizer, olha, que eu volte a ver. Então veja, quando Jesus ele chega para fazer o milagre desse homem, se essa história realmente condiz com que o Timeu era pai desse cego, os seus olhos, ele não simplesmente fez um milagre para fazer esse homem voltar a ver, mas o Criador de todas as coisas faz com que os seus olhos voltem ao lugar. Ele cria ali uma nova visão em Bartimeu. Ele vai não só dar uma visão nova, mas ele vai dar olhos novos àquele homem. Então veja, olha o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Ele não pode simplesmente fazer com que você veja, mas ele pode fazer com que você tenha uma nova vida, uma nova visão. E Bartimeu diz, e após Jesus curar Bartimeu, ele vai dizer assim, e ele lançando sobre si, Jesus, versículo 49, e Jesus parando disse, que chamassem e o chamaram, e o cego dizendo, tende bom ânimo, levanta-te que ele te chama, versículo 50, e lançando de si a capa, olha só, ele lançou de si a capa. O que era essa capa? A capa, o governo romano cedia essa capa como se fosse uma credencial para os pedintes, para os moradores de rua de Roma. Se alguém tivesse essa capa, ele estava credenciado a pedir na rua. Então Bartimeu tinha essa capa que era dada por Roma, e a sua capa, quando dizem assim, olha, Jesus te chama, a Bíblia diz que ele lança, ele tira de si a capa, ele diz, olha, isso aqui é algo que eu não vou precisar mais. Jesus ainda não havia feito a cura na vida de Bartimeu, porém, ele já tirou a capa. Eu sei que quando eu me aproximar dele, eu sei se ele está me chamando, eu sei que ele vai fazer. Isso chama-se fé. Mesmo ele não tendo recebido, ele sabia, olha, a capa, esse motivo de vergonha, eu não precisarei mais, porque eu sei que Jesus de Nazaré vai curar a minha vida, vai me entregar a visão de volta. Essa capa eu não preciso mais. Ele tirou de si a capa. Eu não preciso mais de autorização para pedir, porque agora eu sei que Jesus Cristo de Nazaré vai me dar uma nova vida, vai me dar uma visão. Então veja, e Jesus lhe disse, e Jesus pergunta para ele, falando-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha a vista. Quando Jesus pergunta para Bartimeu e diz assim, filho,
O que queres que eu te faça? É como se você chegasse para um filho e você abrisse a carteira para ele, e tivesse ali uma nota de 100, uma de 10, uma de 5, uma de 2, uma de 50. Abrisse a carteira e disse: olha, o que você quer aqui? Escolhe o que você vai querer. Bartimeu podia dizer: olha, eu quero um cachorro, guia, mas eu também quero uma casa. Eu quero ter um lugar bom para morar. Mas ele sabia do que ele precisava. Ele sabia que se ele tornasse a ver a todas as outras coisas, ele conseguiria. O que eu estou querendo dizer com isso, meu amado? Que nós temos que deixar de ser mal agradecido com aquilo que nós temos e começar a agradecer por aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes a gente olha muito por aquilo que nós não temos, ao ponto de esquecermos de agradecer aquilo que Deus tem nos dado. Deus, ele é maravilhoso. Bartimeu, ele não tinha visão, mas ele tinha voz, e ele usou a sua voz para conseguir aquilo que ele queria. Bartimeu, ele não tinha visão, mas ele andava muito bem. A Bíblia diz que quando Jesus chama, ele saltou e foi. Ele diz: eu não tenho visão, eu não tenho meus olhos, eu não posso enxergar, mas eu posso andar e eu posso gritar muito bem. Agradeça a Deus tudo aquilo que Ele tem lhe dado. Use tudo aquilo que o Senhor tem lhe concebido, para que você venha buscar. Seja agradecido pelo pouco que Deus tem te dado, que Ele vai te colocar num lugar melhor, se nós agradecermos. Amém? Nesse momento eu quero louvar um hino. Quero louvar um hino aqui com os meninos. E a gente vai aqui para os pedidos de oração. Deixa eu ver se tem pedido de oração aqui. Tem o pedido de oração. Selma, Renira, Cida. Tem aqui os pedidos de oração. A gente vai louvar um hino e logo em seguida a gente vai estar orando, tá bem? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e jamais me cansarei. Posso ouvir a tua voz e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta
tua voz não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar nesse momento. Quero pedir para a irmã